E hoje também é um dia muito especial. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate à Diabetes, uma doença que vem crescendo no mundo inteiro e a prevenção continua sendo o melhor remédio. E é claro que nós preparamos para você uma matéria especial sobre esse assunto. Teremos uma médica aqui conosco. Olha só o que te espera. A diabetes é uma doença muito antiga, mas que atualmente já afeta cerca de 250 milhões de pessoas no mundo inteiro. A doença possui diferentes tipos, mas o tratamento de todos ocasiona uma mudança no estilo de vida, que envolve uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas, o monitoramento da glicemia e, em alguns casos, a aplicação da insulina. Em pleno século XXI, a diabetes ainda assusta muito. Estima-se que cerca de 500 novos casos são diagnosticados todos os dias no Brasil, além de ser a principal causa de perda de visão em adultos nos países desenvolvidos. Por isso, a prevenção e a conscientização dessa doença são tão importantes, assim como o diagnóstico precoce, que com um tratamento adequado pode garantir uma vida plena e com qualidade. Quem vai conversar com a gente sobre a diabetes, as principais causas, como prevenir e como cuidar, é a endocrinologista Ana Priscila Sódia. Seja bem-vinda. Obrigada, Pamela. Muito obrigada por estar aqui hoje, nesse dia tão importante, tão sério, para falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que o pessoal que está em casa tem muitas dúvidas. Antes de mais nada, eu queria que a gente falasse sobre o que é a diabetes. Muito bem, então hoje é um dia muito importante, como você já disse, realmente todos em casa assistindo, tanto quanto a prevenção, quanto o tratamento, quanto maior a conscientização para que todo mundo possa tratar da melhor maneira possível. O que é o diabetes? Na verdade, o diabetes é uma doença crônica metabólica no que os níveis de glicemia, de açúcar no sangue, estão elevados. Seja porque o corpo não produz insulina na quantidade certa, ou porque ele precisa de mais insulina, muitas vezes por causa de um excesso de peso ou de uma gordura abdominal. Para a gente explicar um pouquinho isso, a gente trouxe um vídeo que eu acho bem interessante a gente mostrar, para a pessoa entender, mas claro. Como é que funciona? A gente fala muito de insulina, mas olha, eu tomo remédio ou eu tomo insulina, mas o que tem a relação da insulina com a glicose? Vamos dar uma olhadinha? Vamos colocar então esse vídeo. Então, esse vídeo mostra pra gente, Pamela, quando a gente come, a nossa digestão no nosso estômago, né, que está brilhando em amarelo. Então, quando tem absorção de glicose, de açúcar, o pâncreas, que é essa glândula bem embaixo do estômago, produz insulina. Então, a gente vê esse brilhinho, ele produzindo insulina, para que essa glicose possa ser colocada dentro das células e gerar energia para o nosso corpo. Certo. É por isso que a gente come. Isso é um organismo normal, que não tem a doença. Como funciona normalmente. Para a gente entender um pouquinho melhor, esse vídeo vai mostrar para a gente dentro do vaso, esse I é a insulina e o G é a glicose. Então, a gente comeu, absorveu essa glicose e para ela entrar dentro dessa célula, a insulina funciona como uma chave. Ela abre canais ou portas para que essa glicose seja colocada dentro da célula e gere energia. Então, sempre que a gente se alimenta, acontece isso. E quando a gente não se alimenta? Por exemplo, à noite. Esse é o nosso fígado, a gente não come durante a noite. E mesmo assim, a gente mantém os níveis de glicose. Porque o fígado produz glicose, o pâncreas produz insulina. E, mais uma vez, essa glicose é colocada para dentro das células. Então, esse é o mecanismo básico para que a gente entenda a relação entre glicose e insulina. O nosso corpo ele não gosta quando esses níveis de glicose ficam muito altos. Então, ele secreta insulina para manter dentro de um equilíbrio os valores de glicose e de insulina. Certo. Tá bom? Então, as pessoas normalmente funcionam dessa forma. No entanto, pacientes que são diabéticos podem não produzir insulina na quantidade correta e os níveis de glicose subirem. E aí, esse é o diabetes. Há dois tipos de diabetes, certo? Perfeito, Pamela. A gente tem dois tipos, a gente vai começar falando do tipo 1, que é quando a gente tem uma falência pancreática, não existe insulina, então o nosso pâncreas ele é destruído por um processo autoimune e a gente deixa de produzir insulina. Quando para de produzir insulina, assim, a causa ela ainda é incerta, se tem mecanismos que desencadeiam isso, genética, fatores, vírus, medicações, mas quando esse indivíduo ele come, o que acontece na circulação sanguínea? Eu tenho a glicose que foi absorvida e não tenho o azulzinho que é a insulina. Então esses níveis de glicose ficam
extremamente elevados, muito elevados, diferente do paciente com diabetes tipo 2, que ainda consegue manter uns valores mais baixos no início da doença. No paciente diabético tipo 2, o que acontece? Eu produzo insulina, mas esse amarelinho agora é a gordura abdominal que impede que a insulina funcione da maneira correta. Então, quando esse indivíduo ele se alimenta, então a gente vai ver agora a alimentação, ele vai ter a absorção da glicose e ele vai produzir insulina, diferente do diabético tipo 1. Só que essa insulina ela não funciona direito. O que acontece nos vasos sanguíneos e dentro da célula? A gente vai ver agora. Vai ter a insulina, então a gente vê os azuizinhos que estão ali, mas ele não consegue se ligar no local para abrir a chave. Porque a obesidade abdominal faz com que esses canais, essas fechaduras estejam defeituosas. Isso que nós estamos vendo ao redor da fechadura seria gordura? Não, na verdade não. A gordura, ela causa um processo inflamatório que faz com que a célula não funcione direito. Entendi. Então, no começo, o que a gente vê? A glicose começa a subir e a insulina vai subindo. Por quê? Porque a glicose está alta. O meu pâncreas quer trabalhar, o meu pâncreas quer que a glicose vá para dentro da célula, mas a insulina não funciona direito. Então, é um paciente que tem uma glicose elevada com uma insulina elevada. Entendi. Diferente do diabético tipo 1, que essa insulina está baixa. Porque no diabético tipo 1 não tem insulina. E no diabético tipo 2, ela não funciona. Ela é produzida, mas ela não consegue fazer a ação dela. O corpo continua produzindo, mas o resultado não acontece. E a glicose, então, fica alta no sangue. E quais são os principais sintomas? Eles são iguais para o tipo 1 e para o tipo 2 ou não? Eles são muito parecidos, mas a intensidade é diferente. Então, o fato desse açúcar estar alto no sangue, o que vai acontecer? A pessoa vai ter sede, a pessoa vai aumentar a quantidade de urina, ela tem um aumento da diurese, ela vai ter dificuldade para cicatrização. Como esse açúcar não está só no sangue, também fica um pouco nos vasos sanguíneos das peles, elas podem pegar várias infecções de pele, então, fungos, uma micose. Então, esses são os sintomas principais. Quando é um quadro mais grave, o paciente começa a perder peso. Então, o diabético tipo 1, que é esse quadro grave, que não tem nada de insulina, ele faz o diagnóstico dentro de meses, de 1 mês, 2 meses. Por quê? Porque não tem nada. Então, a glicemia está 400, 500. E com isso, ele tem muita sede, muito xixi, perde muito peso. Então, opa, está na nossa cara, eu preciso procurar um médico, eu preciso ver o que está acontecendo. Já o diabético tipo 2... Está 140, 150. A doença é mais silenciosa, então. Muito mais silenciosa. É mais difícil de descobrir rápido. Então, às vezes, a pessoa tem anos de diabetes. Às vezes, ela tem 5, 10 anos e não fez o diagnóstico ainda. Diabetes é hereditária? Vamos lá. Tanto o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2 tem um fator genético envolvido. Então, são pacientes que têm uma predisposição. Então, nem toda pessoa que ganha peso, como a gente viu no diabetes tipo 2, vai se tornar diabético. Então, eu tenho pacientes, às vezes, de 120, 130, 150 quilos. E eles não estão diabéticos. Em compensação, existem pacientes que ganham 10 quilos. E já começam a estar diabéticos. Olha. Simplesmente pelo fato que envolve uma predisposição genética. O que a gente sabe, isso também é super importante para o público que está assistindo a gente, é a raça oriental, o asiático, geneticamente tem uma predisposição a se tornar diabético tipo 2 com ganho de peso muito maior. Então, é muito importante que as pessoas orientais que estejam assistindo a gente, poxa, ganhou um pouco mais de peso, mesmo que não tenha todos esses sintomas que a gente conversou, procure um médico. Veja se já não tem um pré-diabetes ou uma resistência insulínica. Por quê? Porque são pacientes de risco quando ganham peso. Eles não conseguem lidar com esse excesso de peso e desenvolvem diabetes. E quais são os fatores de riscos para a população em geral? Perfeito. Então, assim, todo paciente tem que acompanhar com o seu médico periodicamente, fazer exames de rotina, tanto as mulheres, câncer de mama, avaliar a pressão. E quando que eu tenho que avaliar a minha glicemia?
de uma maneira um pouco mais específica. Aqui a gente vê os fatores de risco, Pamela. Então, pacientes com excesso de peso. Então, isso que a gente estava falando agora, que é um dos principais fatores desencadeantes do diabetes tipo 2. Uma alimentação inadequada. Então, pacientes que comam uma quantidade muito grande de carboidrato, de liberação rápida, doces, açúcares, gordura, porque também aumenta esse risco. O sedentarismo, porque a gente sabe que o fato de fazer atividade física ou ter uma vida mais movimentada libera fatores hormonais que protegem do diabetes. Então, pacientes sedentários têm esse risco. E o histórico familiar, justamente pelo aquilo que você me perguntou da genética. Sim. Então, tem pessoas que geneticamente têm esse maior risco, então tem esse antecedente familiar, fazer o acompanhamento. E esses 3 fatores de risco iniciais, excesso de peso, alimentação inadequada e sedentarismo, nós falamos tanto aqui no Você Bonita, né? Carol Minhoto fala tanto sobre esses 3 fatores que fazem mal, não só para essa doença, mas para tantas outras. Com certeza. Então é uma conscientização mesmo de mudar esses hábitos, ter hábitos saudáveis que vai prevenir que você não tenha essa e tantas outras doenças. Com certeza, Pamela. Ainda mais hoje, nesse dia importante, nós temos que ficar muito atentos a isso. Com certeza. E agora eu tenho um vídeo para mostrar de uma pessoa que sofre de diabetes e gravou pra gente um depoimento. Vamos conferir? Vamos lá. Há mais ou menos uns 4 meses, eu comecei a sentir muito cansaço, muita fraqueza. Eu comecei a ficar preocupada devido à minha alimentação irregular. Eu sempre comi muito doce, muita besteira. E eu procurei um médico. Chegando lá, eu fiz alguns exames e constatei que eu tinha anemia. Desde então, a médica me passou uma alimentação regrada, exercícios físicos. E eu simplesmente abandonei essa situação e continuei levando a minha vida como sempre. Eu trabalho com moda há mais ou menos uns 2 anos, então eu continuei essa correria de comer qualquer coisa, não levar a sério em relação à minha saúde. Com o tempo, isso consequentemente foi agravando e eu fui deixando de lado. O meu pai, a minha mãe tem diabetes, e então sempre foi um alerta para minha mãe, o fato de eu não comer bem, de eu não ter uma alimentação balanceada. Ela via que isso provavelmente futuramente teria uma consequência grave. Há mais ou menos uns 2 meses atrás eu comecei a sentir muito cansaço, sentia muita vontade de ir ao banheiro. Eram realmente sintomas assim muito distintos da anemia. E então eu decidi ir até a farmácia para fazer o exame do destro. Assim, foi meio que um feeling. Eu fui até a farmácia, fiz o exame do destro e constatou o número de 379, que é um número bem alto na diabetes, e ele me aconselhou que eu fosse até o médico. Eu procurei o endócrino, fiz alguns exames e foi constatado a diabetes tipo 1. E lá ela me receitou também uma sequência de bateria, né, de exames. Eu ainda estou em fase de exames. A princípio eu tomei soro, foi feita algumas medicações. Estou fazendo a projeção de insulina devido à minha falta de alimentação correta, falta de exercícios físicos, não ingeria muita água, e tudo isso hoje voltou em relação à minha saúde. E hoje eu sou obrigada a fazer muitos exercícios físicos, ter uma alimentação regradíssima, não posso comer muita coisa. Eu realmente tive que abandonar em relação à minha saúde. Assim como eu aconselho meninas da minha idade, até pessoas que já passaram dessa fase, a procurarem periodicamente, a fazerem exames, cuidar mais da alimentação e sempre praticar exercícios físicos, para não passarem pelo que estou passando. É uma situação muito difícil, porque hoje eu sou limitada a comer muita coisa, a fazer muitas coisas que eu fazia antigamente, devido a essa doença, né, que não tem cura. Bom, essa é a minha mensagem sobre a diabetes e eu espero que a minha história sirva de exemplo para vocês. Tá
Tatiana, muito obrigada por dividir sua história conosco. Obrigada mesmo. E assim como a Tatiana, que é jovem, a diabetes atinge também os jovens. Sim, sim. Pamela, escutei bastante aí o relato da Tatiana. Acho que tem várias coisas que é muito importante que o público entenda. Todos nós, independente de fatores de risco ou não para diabetes, levar uma alimentação saudável, fazer atividade física, exatamente o que a gente falou há pouco, para prevenir a parte do diabetes, para prevenir outras doenças e para o nosso bem-estar e qualidade de vida. Com certeza. O diabetes tipo 1, que a Tatiana relata no vídeo, na verdade ela é um diabetes que ele piora com o excesso de peso, dificulta o controle glicêmico quando a pessoa está acima do peso ou tem hábitos inadequados, mas geralmente ele está muito mais relacionado por uma predisposição genética do que pelo excesso de peso, que é o que acontece no diabetes tipo 2. Então, sim, existe um grande aumento do risco de diabetes tipo 2 em jovens, por causa do aumento da obesidade em jovens. Então, hoje até esse número de obesos crianças, nem adolescentes, crianças, é tão grande, Pamela, que tem risco de diabetes na faixa etária pediátrica, 6, 8, 10 anos, de diabetes tipo 2, não de diabetes tipo 1. Então, relembrando, o diabetes tipo 1 você tem uma falência pancreática e o diabetes tipo 2 também tem fatores genéticos, mas está mais envolvido com a questão do excesso de peso. No relato da Tatiana, e isso eu queria muito comentar para a Tatiana e para quem está assistindo a gente. O diabetes não é um bicho de 7 cabeças. A nossa vida muda sim, mas dá para a gente manter a qualidade de vida, dá para ter uma vida normal e com bem-estar. Hoje, com as medicações novas, com insulinas novas, com monitores novos, é para ter uma vida normal. Eu acho que a grande mensagem é assim, a gente tem que se cuidar sempre, claro, independente de diabetes ou não. Diabético, a gente tem que se cuidar mais, mas dá pra gente levar uma vida muito, muito normal e feliz. Então, mas eu não posso... Pode. Na verdade, com o tratamento certo, com a monitorização certa e com a orientação certa, pode. Antes de falar de tratamento, vamos falar de diagnóstico? Perfeito. Como descobrir se sou ou não diabético? Tá bom. Então, o diagnóstico de diabetes é um diagnóstico laboratorial, Pamela. O médico ele pode suspeitar no consultório, mas ele precisa de exames laboratoriais para confirmar. Vamos colocar o slide dos valores até para a gente ter uma ideia. Então, hoje, pelos critérios diagnósticos tanto da Sociedade Brasileira quanto da Sociedade Americana de Diabetes, normal é uma glicemia de jejum menor do que 99, e aquela curva glicêmica que a gente fazia muito na gestação, quando não estamos grávidas, o normal é abaixo de 139. Certo. Hoje a gente considera já um intermediário entre normal e diabetes, que é o pré-diabetes. Quando a glicemia de jejum está entre 100 e 125, ou naquela curva glicêmica entre 140 e 199, ou uma hemoglobina glicada, que eu já vou explicar para você, entre 5,7 e 6,4, a gente chama de pré-diabetes. E diabetes, quando a glicemia de jejum acima de 126, maior ou igual, naquela curva glicêmica acima de 200 e hemoglobina glicada maior do que 6,5. Se em qualquer momento do dia eu fizer minha pontinha de dedo ou colher exame e vier maior do que 200, essa glicemia casual também é diagnóstico de diabetes. Um pré-diabético terá diabetes ou não necessariamente? Então, o diabetes é uma história natural. Então, eu começo com uma predisposição genética mais uma obesidade abdominal, parto para uma resistência insulínica, quando o meu pâncreas está tentando trabalhar, ele aumenta muito a insulina para conseguir pôr aquela glicose dentro da célula e ele consegue, aumentando valores muito altos. Então, eu ainda não tenho uma glicemia alta no meu sangue. Depois dessa resistência insulínica, eu tenho pré-diabetes, que é quando esses valores de glicose não são tão altos, são intermediários, e depois o diabetes quando essa glicemia está extremamente alta. Então eu vou evoluindo. Então eu começo um diabetes ainda produzindo insulina, tomo remédios por boca, e depois o meu pâncreas às vezes também não responde mais e eu tenho que ir para insulina. Então eu vou indo ao longo dos anos, evoluindo nesse quadro. Diabetes tem tratamento, mas não tem cura. Vamos lá. Tanto o pré-diabetes quanto o diabetes, eles têm tratamento, eles têm o que a gente chama de remissão. Não o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2. A gente não está falando que está muito relacionado com o excesso de peso? Muitos pacientes, quando eles começam a ter uma vida mais saudável, perdem peso, começam a fazer atividade física, eles normalizam os valores de glicemia sem medicação.
porque eles tiraram o que estava causando. Então, um paciente, lógico, que tem 10, 20 anos de diabetes, que o pâncreas já não está tão bom, às vezes, por mais, melhora o controle, mas ele não consegue ficar sem remédio. Hoje, assim, não estou incentivando isso, mas, por exemplo, muitos pacientes obesos que fazem cirurgia bariátrica normalizam o valor de glicemia e não tem mais diabetes. A gente fala que eles estão em remissão, porque se eles voltarem a ganhar peso, provavelmente os valores de glicemia vão voltar a subir. E quem é diabético tem que fazer um controle diário. Ele passa a acompanhar essa doença e hoje há aparelhos novos, não há? No Exatamente. mercado? Então, o que eu acho que é importante também para a gente conversar, até para o caso da Tatiana, que espero que ela esteja vendo a gente. Ela está, né, Tatiana? Ótimo, porque isso é uma ótima dica para os pacientes diabéticos tipo 1. Então, antigamente, o paciente ele não tinha um papel tão ativo no tratamento. Ele ia até o médico, ele recebia uma receitinha e ele tomava o remédio em casa. Hoje em dia, é um grande trabalho, até mesmo das indústrias farmacêuticas, junto com os pacientes, dos médicos, junto com os pacientes, de conscientização e de que ele tem um papel ativo no tratamento. Então, a gente chama isso de automonitorização. Então, ele vai fazer o controle glicêmico em casa, através de ponta de dedo, através desse outro aparelho que a gente vai mostrar hoje, mas ele vai mexer no tratamento dele. Lógico que sob supervisão e orientação médica. Mas às vezes marquei uma consulta, eu vou ter outra consulta daqui 3, 4 meses. Eu vou ficar 3, 4 meses com valores altos? Não. A hora que eu entendo e sei mexer nas minhas medicações, porque eu fui orientada por um profissional de saúde, claro, eu consigo fazer isso em casa. Por isso, da importância desse controle em casa. Hoje, o que eu acho que é bem interessante a gente mostrar aqui nesse Dia Mundial do Combate ao Diabetes, é que chegou no Brasil há 2 meses um glicosímetro, que é o aparelho que mede a glicemia, recente, que você não precisa furar o dedo. Não precisa mais furar. E ele é tão eficaz quanto o que tem o furinho? Tão eficaz quanto, e até a gente estava comentando antes de começar o programa, na minha opinião até mais eficaz. Por qual motivo? Quando eu tenho um glicosímetro que eu tenho que fazer a ponta de dedo, que é o termo que a gente usa, eu vou lá, eu furo. Aí depois eu vou só ver minha glicemia de novo quando eu cheguei em casa à noite, ou às vezes eu esqueci. Esse novo aparelhinho, até vou mostrar para vocês. Vamos mostrar. Como é que funciona? Ele tem um sensor e um microfilamento, que é esse... Ó, não pica. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse sensorzinho aqui, ó. Bem no meio. Dá pra ver? Aqui, ó. Esse sensor fica em contato com a pele. Com a pele, exatamente. Então, isso daqui é pra gente fingir que é a pele, Pamela. Tá. Então, a gente tem um dispositivo. Ele fica aqui. Ele tem um adesivo. E aí, ele prensa isso na nossa pele. Você está com um, não Eu tá? tô com um, vou mostrar pra vocês. Na sua pele? Só como uma ele licencinha fica? aqui, exatamente. Então ele não está, não furou a sua pele, ele está encostado. Na verdade, ele faz um microfuro, mas ele é tão pequenininho que, o que eu acho que é importante? Aqui, ó. Até pra mostrar pra vocês. Aqui. Isso. Ele, na verdade, não doeu. Quem colocou pra mim ontem, até eu vou explicar pra vocês. Eu ia colocar hoje no programa pra Aqui, ó, vocês vamos verem mostrar. a colocação Aqui, do onde é? aparelhinho. Ele fica aqui. Só que ele demora 1 hora para fazer a leitura. Então não ia dar para mostrar para vocês. Então eu coloquei ontem, quando a pessoa colocou para mim, eu falei assim, mas você tem certeza que você colocou? Nem doeu. Porque você não sentiu nada. Não, coloquei, tá tudo certo, doutora. Então, olha, esse é o aparelhinho, o que a gente vê? E é no braço sempre que coloca? Pode ser na pele, em qualquer lugar. Tá. Pode ser na barriga, pode ser no braço. Você passa o aparelhinho, ele faz a leitura. Que demais! Tá. Muito rápido. Exatamente assim, você não precisa de picada e ele faz uma leitura a cada 1 minuto. E ele registra aqui, a cada 5 minutos, 8 horas. Então, se eu sair para trabalhar, eu vou lá, passo o aparelhinho, vou trabalhar o dia inteiro, cheguei em casa, passo de novo. Nós temos um gráfico, não temos? Vamos Com a olhar. escala de um dia. Exato, olha só. E ele, olha, ele vai conseguir medir inclusive à noite. Então, aí que está o benefício. O paciente tem um controle de 24 horas. O que a gente vê aqui? Então, essas curvinhas azuis, na verdade, a mais forte é a média, mas o resto é quando ele oscilou. E essas 2 retas, ela mostra pra gente os valores de normalidade. Então, esse paciente, ele está todo vermelhinho. Ele teve hipoglicemia, então, ou seja, ficou abaixo do que deveria. Ele teve valores muito altos, ou seja, passou aquela segunda linha, ficou acima de 150. E ele variou muito.
Então teve momentos que estava muito baixo e momentos que estavam muito altos. E essa variabilidade, ela é muito ruim. Hoje tem até alguns estudos, Pamela, que mostram que tão ruim quanto ser alto é essa variabilidade. Alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Isso tem maiores complicações para as células do que só alto. Então, esse aparelhinho facilitou muito a aderência. Ele já tinha sido lançado na Europa. Ele chegou aqui no Brasil há mais ou menos 2 meses. É aprovado pela Anvisa. Faz essa leitura de maneira muito simples e ele dura 14 dias. Ele fica aqui no meu bracinho, 14 dias eu posso tomar banho, eu posso nadar, eu posso fazer atividade física. Ele não sai. Acabou 14 dias, ele até tem um leitor aqui, acabou a memória, eu venho, tiro e ponho um outro. Que maravilhoso. Então, na verdade, a medição é contínua. Constante. A cada 1 minuto eu posso medir, ele vai dar um valor diferente ou não, se for diferente, e ele armazena todos os dados de 5 em 5 minutos aqui. Então, quando eu passo o leitor, ele vai mostrar o gráfico para mim, de 5 em 5 minutos. Qual é o benefício disso para o médico? Muitas vezes a gente não sabe o que acontece com o paciente durante o dia, não sabe o que acontece durante a noite. O paciente não fura o dedo com aquela frequência que a gente gostaria. Sim. O paciente chega com isso no meu consultório. Eu vou falar, poxa, olha só, das 19, das 21 até as 2, 3 da manhã, olha que alto que está a sua glicemia. O que foi que você fez? O que você comeu, isso. que remédio você está usando, vamos mudar esse horário. Porque, por exemplo, esse paciente, das 7 até as 11, eu não preciso mudar nada, tá ótimo. Então, muitas vezes, no consultório, o que a gente faz? Aumenta o remédio, mas o remédio dura 24 horas. Aí, às vezes, ele vai ter uma hipoglicemia, a hipoglicemia é quando esse açúcar fica muito baixo, num horário como, por exemplo, esse das 7 às 11, mas no horário da 1 hora da manhã, ele ainda não abaixou o quanto eu queria. Sabendo disso, eu posso falar para ele, olha, então no jantar, diminui um pouco a quantidade de carboidrato. A gente tem vários tipos de carboidratos, Pamela. O carboidrato que é o arroz, o macarrão, o pão branco, e na verdade eles têm um índice glicêmico, uma carga glicêmica, ou seja, o açúcar sobe muito rápido no sangue, ele faz aquele valor mais alto. Eu posso orientar meu paciente, ou mesmo o próprio paciente. Ele pode... Tá alto, eu vou trocar, vou pôr um macarrão integral. Porque o médico ensina o paciente o que ele deve fazer. O que ele deve fazer e a partir desse controle, esse paciente sabe como ele deve agir. Estávamos então falando sobre prevenção, como tratar a diabetes através da alimentação, certo? Perfeito. Então, assim, quais são os tratamentos para o diabetes, Pamela? Então, a gente tem tratamentos de um diabetes mais leve, com valores mais baixos. Você mesmo perguntou, mais cura, Pri? Sim. Às vezes, o paciente que começa com uma reeducação alimentar e atividade física, os valores de glicemia normalizam num pré-diabetes ou num diabetes leve. Então, ou seja, os valores estão 140, 160, às vezes só com essas modificações de estilo de vida, eu já normalizo, eu não preciso entrar com uma medicação. Alguns pacientes eu preciso de um tratamento medicamentoso oral. Então, ou seja, eu vou entrar com um remédio que diminui aquela resistência à insulina, eu vou entrar com um remédio que aumenta a secreção de insulina pelo pâncreas. Existem diversas medicações e cada vez medicações mais novas para justamente facilitar a vida desses pacientes. Não, eu tenho um diabético tipo 1, ou eu tenho um diabetes que já tem 20 anos de doença, o pâncreas já entrou em falência, eu vou precisar entrar com insulina. Muitas vezes, a gente tem hoje insulinas de uma maneira muito prática, em forma de caneta, para que o paciente possa levar no trabalho, não tenha muitas vezes, até eu acho que é bem interessante mostrar às vezes a questão da caneta, muitos pacientes têm dificuldade visual ou são mais idosos, a gente tem os cliques, então a pessoa sabe, eu tenho que tomar 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Pronto. E ele sabe isso a partir da medição que ele fez com o aparelho. Exatamente. Eu acho que assim, como que ele vai saber qual é a dose ou qual é o alimento que é o que a gente estava conversando? A orientação médica é fundamental. Então, é difícil para uma pessoa que é leiga muitas vezes entender tudo, mas hoje cabe ao médico sim, junto com uma equipe muitas vezes de nutricionista, orientar o paciente, olha, o valor está tanto, aplica tanto de insulina. O valor veio mais baixo, aplica outra dose. Então, com essas insulinas que têm ação, às vezes de 10, 15 minutos a insulina já começa a agir. Então, é aquele paciente que está com o valor mais alto, ele viu que está mais alto, ele vai lá e aplica a dose que foi recomendada. Não, é um paciente que está faltando insulina o tempo inteiro. Tem insulinas hoje, Pamela, de duração de 72 horas. Então, ou seja, a ação da insulina no corpo fica durante quase 3 dias.
para que justamente evite aquela variabilidade que a gente viu. Então, cada vez mais a gente tem medicações novas, mas qual que é a ideia hoje aqui do programa? É que o paciente consiga, ele, em alguns momentos, também participar do tratamento. Então, voltando àquilo que a gente estava conversando, então valores, detectei que o valor está um pouco mais alto pós-jantar. Ou, por exemplo, pós-café. Tem um gráfico que eu acho que é até bem interessante a gente mostrar que os valores estão bem altos logo depois do café. Isso, exatamente esse. É um paciente que depois ele cai os valores. Mas o que a gente vê? De manhã, todos os dias, cada corzinha do gráfico é um dia. Então, dia 1, dia 2, azul roxo é um dia, vermelho, verde, azul. Mas todos os dias, entre as 7 e às 10, 11 horas da manhã, ele sobe muito os valores de glicemia. Provavelmente porque ele come no café algo que faz ele subir. Quais seriam as alternativas? Se o médico vê isso, o que ele vai orientar ao paciente? Olha, então, ou vamos aumentar uma insulina do café da manhã, ou vamos aumentar um outro remédio que tem uma ação mais curta, porque o resto do dia tá bom. Ou o que ele pode fazer? Ele mesmo mudar a alimentação dele. Então, poxa, eu vi que está subindo muito. O que faz subir a glicose no sangue? A gente acabou de ver naquele videozinho inicial. É a glicose que a gente come, é o açúcar que a gente come. Então, será que eu posso trocar isso? Então, a gente tem até ali um exemplo na mesa de alguns alimentos. Vamos mostrar? Então, vamos mostrar, perfeito. Então, a gente tem dentro do grupo dos carboidratos... Que é importante dizer isso, né? Quando nós falamos glicose, não são só alimentos com açúcar. Doces, balas, chocolate. Não é só isso. Não. Em outros alimentos há glicose, isso envolve carboidrato, envolve proteína, Sim. envolve gordura e há porcentagens diferentes em cada um desses alimentos. Perfeito. Então, quase a grande parte, não todos, porque eu vou estar falando errado, mas assim, grande parte dos alimentos tem carboidrato. Mas alguns têm uma quantidade muito pequena, outros têm uma quantidade maior. Então, eu já vi algumas pautas do Você Bonita, porque eu também acompanho vocês. Óbvio só, Carol. Exatamente. E aí já foi tema de uma das pautas sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Eu vou resumir rapidamente, só para o telespectador que está vendo a gente hoje entender. O índice glicêmico é a velocidade com a qual esse açúcar, esse carboidrato, ele é absorvido. E a carga glicêmica, ele usa tanto essa velocidade, mas quanto a quantidade. Porque tem alimentos, por exemplo, que nem a melancia, que absorve rápido, mas a quantidade é pequenininha. Então não afeta tanto. A carga glicêmica, hoje tem tabelas na internet que a gente checa a carga glicêmica dos alimentos e a gente fala, poxa, alimentos com carga glicêmica elevada sobe mais rápido a glicemia. Então aqui é um gráfico de índice glicêmico. Alimentos de alto índice glicêmico é o vermelhinho. Tá vendo que em tempo ele sobe muito rápido, Sim. porque ele é absorvido muito rápido pelo nosso intestino. De baixo índice glicêmico, ele demora para ser absorvido e não sobe tantos níveis de glicose no sangue. Logo, esses são alimentos melhores para quem sofre de diabetes. Perfeito. Alimentos com baixo índice glicêmico e com carga glicêmica baixa, porque tem pouca quantidade de carboidrato, são mais aconselháveis na sua rotina. Mas o que eu quero colocar para o nosso telespectador, de novo, é para ter uma vida normal. Não quer dizer que eu não vou comer um alimento de alto índice glicêmico. Mas pode ser que eu vendo aquele meu gráfico do café da manhã, eu vou tirar o meu bolinho de cenoura do café da manhã porque está subindo muito. Eu vou pôr um alimento integral, vou pôr um pão integral. Ou o pão do pão integral não funcionou, continuou alto, porque eu estou com o meu sensor. Eu estou medindo, eu vi que coloquei o pão integral e ele continua alto. Será que vale a pena eu tirar um pouco o carboidrato por uma fruta? Porque a fruta tem uma carga glicêmica mais baixa ainda. Então a gente vê lá as frutas, uma maçã, uma pera. A gente até às vezes falava, né? Algumas pessoas são mitos, que a banana, a melancia, a manga e o melão faziam mal para os pacientes diabéticos, que fruta causa diabetes, né? Muitas pessoas perguntam isso, mas doutora, a fruta causa diabetes? Bem, fruta não causa diabetes, a gente acabou de ver, né? É a gordura abdominal, é a nossa genética, mas se eu consumir excesso de fruta, ou se eu consumir excesso de sucos sem fibra, aí sim é ruim. Se eu ganhar peso, porque eu como 10, 15 frutas por dia, aí faz mal. Tudo em excesso, né? Tudo em excesso faz mal. Mas então uma quantidade, então o que aquele paciente que a gente mostrou pode fazer? Ele pode trocar por uma fruta, ele pode colocar uma melancia, um melão, uma banana e provavelmente os valores vão melhorar. Se não melhorar, o próprio médico vai orientá-lo a colocar uma insulina diferente, a colocar um remédio diferente, mas ele está vendo. Ele consegue perceber
todas as horas do dia o que está acontecendo com ele. Ele tem que participar disso. Ele já tem que trazer para o médico, olha, doutor, eu vi que isso aqui está ficando muito alto. O que a gente faz para melhorar? Ele passa a ser o assistente do médico. Exatamente. De acordo com a orientação do médico, mas ele faz parte do tratamento. Mas ele tem um papel minuto a fundamental, Pamela, porque ele tem que trazer essa informação. Senão, muitas vezes, a gente não sabe o que mudar. E para a Tatiana do VT, que eu acho que é o mais importante, ela tem um diabetes tipo 1. Então, muitas vezes, só mexer na alimentação não funciona tanto. Por isso que a gente tem essas novas insulinas. Ela pode comer, às vezes, um bolinho, mesmo sem nada de insulina? Pode. Ela vai só aplicar um pouco a mais. Quanto a mais? Aí isso cabe ao médico, de acordo com a característica dela, orientar. E aí ela já vai saber. Essa medição, essa quantidade é de acordo com a característica de cada paciente. Então ela vai saber. Então hoje eu quero, é aniversário da minha prima, tem uma festa em casa, eu quero comemorar, e comemore. Poxa, comemorei, vou lá e aplico o quanto eu sei que eu tenho que usar. É essa conscientização e essa participação que todo paciente diabético tem que ter. Acho que é muito importante o que você falou hoje, é que é possível ter uma vida normal tendo diabetes. E a tecnologia está aqui mesmo para nos auxiliar, trazendo novos métodos para que tudo fique mais fácil. Com certeza. O controle é essencial, ela participar, essas novas medicações e o acompanhamento médico. Queria agradecer você, doutora Ana Priscila Sódia. O site dela é www.actalive.com.br. Você com certeza volta mais vezes. Muito obrigada, viu, pela participação. Muito bom conscientizar quem está em casa e passar as novidades desse universo. Muito obrigada, viu?